Sexto, projeto integrador para o curso de Engenharia de Computação da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Polo Peruíbe. Health Care, cuidados com a saúde. A proposta desse projeto consiste em atender a exigência do projeto integrador para a engenharia de computação, por meio de uma aplicação para smartphone, com banco de dados em nuvem. Abraçando o tema Code Computing proposto pela instituição. E para tanto, e como subtema, foi escolhido o de saúde e bem-estar. Tendo em vista a atual pandemia de Covid-19 e a forma como a mesma impactou a vida de milhões de pessoas no mundo, foi escolhido abordar tal tema. Porém, a ênfase desse projeto não é a Covid-19, mas doenças pré-existentes, como a hipertensão e a diabetes, que porventura acabam por incluir seus portadores no grupo de risco de contágio do novo corona. Diante do exposto, surge a seguinte questão: que recurso tecnológico pode ser utilizado para ajudar pacientes e seus médicos no agendamento e armazenamento de seus dados clínicos? Diante dessa questão, surge a ideia de uma agenda eletrônica que tem como intenção auxiliar o levantamento de dados clínicos do usuário, a fim de ser utilizada pelo profissional médico de forma mais precisa e prática, tendo como objetivos principais facilitar o acesso de dados clínicos pelos médicos e a inclusão desses dados pelos pacientes, e otimizar a geração de dados clínicos de pacientes em situações mais graves. Objetivos secundários: se tornar um aplicativo de fácil utilização, tendo em vista o vasto nicho de usuários que podem usufruir do aplicativo, cadastrar principais doenças e ter uma demonstração com demos no próprio aplicativo para facilitar a utilização das funções. Contudo, para que seja mais específico o aplicativo, foi realizada uma pesquisa junto com a comunidade para verificar a viabilidade do projeto. Porém, a pesquisa foi realizada via WhatsApp, contando com a participação de 35 pessoas de diversas faixas etárias, devido à pandemia. O questionário se consistiu em: primeira pergunta: atualmente, você utiliza algum aplicativo de monitoramento de saúde? 100% dos entrevistados falaram que não. Segunda pergunta: se já utilizou algum? Os mesmos 100 disseram que nunca utilizaram. É portador de diabetes ou hipertensão? 48,5% responderam ter uma ou as duas doenças. E desses 48, foi perguntado se faz monitoramento da doença. 22,8% responderam que não fazem. Para os portadores, foi perguntado: se houvesse um aplicativo que realizasse o monitoramento das doenças, faria uso? 28% responderam que não sabem e 67% disseram que sim. E de uma forma geral, 100% dos entrevistados falaram que gostaria de um aplicativo com esse intuito.
Falando sobre o aplicativo. Como abordando anteriormente, esse projeto visa elaborar um software capaz de fornecer ao seu usuário e a seu médico uma agenda para controle de hipertensão e diabetes. O sistema consiste em um aplicativo desenvolvido para software em um smartphone, onde o usuário fará controle de suas atividades diárias e anotações pertinentes à sua respectiva condição de saúde, com seus dados salvos em nuvem, deste modo reduzindo o consumo do armazenamento interno de seus dispositivos. De início, o programa deve receber o cadastro do usuário. Posteriormente, o usuário terá à sua disposição uma agenda diária, onde o mesmo poderá efetuar anotações relativas às suas rotinas alimentares, atividades físicas, controle e outros dados pertinentes. O usuário poderá montar uma agenda diária, de acordo com sua necessidade. Desse modo, podendo adicionar horários e atividades conforme sua necessidade. Por exemplo, caso o usuário não tenha compromisso das 7 às 8, pode adicionar horário em outros horários pertinentes. O sistema foi pensado de maneira elástica, para que seja adaptável às rotinas de todos os usuários. Pois é para isso que a tecnologia existe, está à disposição para facilitar e melhorar a vida das pessoas, certo? Os requisitos para a utilização e a funcionalidade mínimos e para a elaboração do software seria o sistema do software deve prover um CRUD, um CRUD, para que o usuário efetue o cadastro. Neste cadastro, no sistema CRUD, ele vai inserir e editar seus dados. O sistema também deve dispor de todas as informações pertinentes, como nome, data de nascimento, telefone, e-mail, peso e todas as enfermidades dele. Quanto à questão de medicações, vai haver um campo para que o usuário possa descrever livremente suas medicações de dosagens, tanto o usuário quanto o médico, se tiver inserido no sistema. No item menu, o sistema deve dispor ao usuário opções como nova agenda ou editar ou excluir a agenda atual. E o cadastro editar cadastro e a opção de sair ou fechar o sistema. Requisitos para o usuário. O sistema deverá ser de simples utilização, sem dificuldades e sem limitações. De fácil manuseio para qualquer um possa utilizá-lo. O sistema também deve ter alta disponibilidade, sendo fácil acesso a qualquer momento, com um ícone chamativo. Ele vai ter que ser no sistema, a princípio, no sistema Android em linguagem Java. E ele vai também ter que ter uma interoperabilidade para se comunicar no banco de dados em nuvem, SQL Azure. Diante do exposto em cima, fica evidente a viabilidade do projeto mostrado, sendo de fácil utilização e muito necessário para auxiliar as pessoas que sofrem desses males. Muito obrigado.